Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Versículo de número 1. Hoje nós estaremos lendo vários textos bíblicos. Hoje eu quero falar sobre algo que Deus nos concedeu de uma forma tremenda e especial, que é sobre a fé. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1. Eu quero ler aqui esse texto da Galeria da Fé. Todos acharam? E depois eu quero ler 1 Coríntios 13, 13. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Amém? Guardem essas duas palavras, certeza e convicção. E agora vamos para 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. O apóstolo Paulo aqui ensinando sobre 3 virtudes, em especial sobre a principal, que é o dom do amor. Ele conclui esse texto falando assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nos colocamos diante da Tua santa e bendita presença nessa noite. E mais uma vez, Senhor, eu te peço, usa a minha vida para ser um instrumento Teu, que edifica o Teu povo, que encoraja e exorta o Teu povo e que consola o Teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas, venha sobre cada um que o Senhor trouxe aqui. Põe a Tua mão poderosa, agracia-nos, abençoa-nos e que tenhamos, ó Deus, direções da Tua parte para as nossas vidas. Que tudo aquilo que não procede do Senhor contra a vida da Tua igreja caia por terra agora, em nome de Jesus. E que as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentidos e todo o nosso ser esteja cativo a Cristo e ao Teu Santo Espírito. Assim eu te peço, fala conosco e abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? O título da minha mensagem é Fé versus incredulidade. Fé versus incredulidade. No texto que lemos, vimos que a fé, além dela ser uma virtude tremenda, ela é também um dom. Deus compartilhou conosco esse dom chamado fé. Deus compartilhou conosco e é possível que todas as pessoas tenham fé, desde que elas se enquadrem em desejar e dispor crer em Deus. Quando o escritor de Hebreus faz menção sobre a natureza da fé, ele faz menção porque aquele povo estava perecendo, estava sofrendo, estava naufragando, estava começando a viver uma vida derrotista. E então ele começa a escrever ali aquele povo, e começa falando para aquele povo, que são os hebreus, espalhados
em várias nações, dizendo: olha, não perca a verdadeira fé. Não perca a verdadeira fé. Não desanime em crer. E o escritor do livro dos Hebreus já começa a fazendo menção sobre Jesus, logo de cara. E trazendo Jesus como essa pessoa maravilhosa, e não só como uma pessoa maravilhosa, mas como a grande resposta para a nossa vida. E aí o escritor de Hebreus vai falar: olha, ele é maior do que anjos, ele é o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício dele foi poderoso para nos perdoar para sempre, não há mais necessidade de nada disso. Ele é o nosso grande referencial, por causa do sangue dele nós fomos purificados, por causa da graça dele fomos atingidos, e agora, como se não bastasse, eu quero dar uma lista para vocês. E essa lista é Hebreus 11, dizendo: todos esses que venceram, venceram, porque a fé deles foi uma fé que realmente valeu a pena. Foi uma fé que teve começo, que teve meio e que teve fim. Como vai a sua fé? Quantas vezes nós somos colocados em xeque por nós mesmos com relação a Deus? Eu me recordo que eu era adolescente e comecei a ter algumas frustrações com a minha vida religiosa. E de repente eu comecei a tentar me inclinar para o ateísmo. Eu me recordo que eu tentei, irmãos, eu confesso que eu lutei um pouco com as minhas convicções, mas não passei mais do que uma semana. Por quê? Porque eu não consegui viver como se Deus não existisse, como se um ser superior criasse todas as coisas. E eu me lembro que eu me rendi docilmente aos caminhos de Deus, dizendo: eu não consigo acreditar que nós somos isso daqui que vemos, a matéria pela matéria. Eu me recordo que um dia eu conversava com meu cunhado, Flávio, ele é um ateu, confesso, um socialista ferrenho, um comunista daqueles militantes extremos. E eu, enquanto falava para ele, e ele fazia as defesas dele sobre o ateísmo, ele dizia assim que muitos homens sábios e célebres existiram que eram ateus. Eu falei: muito bem, é verdade, não discordo, principalmente depois da Renascença, depois do Iluminismo, e principalmente na era chamada moderna. Quantos não foram depois de Darwin, que se tornaram ateus? Muitos, e foram homens inteligentes, porque foi o apogeu do humanismo. Foi o momento em que o humanismo ganhou força e expressão, principalmente aqueles que estudam depois da bandeira levantada e erigida pela Revolução Francesa. Nenhum senhor. Uma independência do homem, dizendo: nós não precisamos de nenhum senhor, seja ele o rei, seja ela a rainha, seja ele o governo, o presidente, o parlamento, ou seja ele Deus, ou seja ele a religião. Nós não queremos, porque nós nos bastamos. E eu falei para aquele meu cunhado, falei: muito bem, e com toda essa humanidade o mundo melhorou? E aí, ou melhor, com toda essa sabedoria o mundo melhorou? Porque foi esse o grande golpe do humanismo. O mundo se tornou mais científico, o mundo se tornou mais conhecedor de tudo e dos mistérios da vida, das galáxias, das ciências. Mas e aí? Nos tornamos seres humanos melhores conhecendo tantas coisas? Não. Pelo contrário. O ser humano continua egoísta, mesquinho, avarento, presunçoso, mentiroso, e aí vai a lista. Por quê? Porque uma natureza corrompida com toda a sua tecnologia, com todo o seu conhecimento. Como um escritor do livro O Homem que é Homem disse, dizer que o homem evolui é mesmo que afirmar que agora o canibal melhorou, porque agora ele faz o seu almoço e a sua janta de garfo e faca. Mas é canibal do mesmo jeito. Canibal, aquele que come pessoas,
Antes fritava, assava, e agora ele come, mas de garfo e faca. Dizer que o homem é melhor por isso é uma grande loucura, é uma grande heresia. Interessante. Pode ver, irmãos, o homem hoje se tornou conhecedor das estrelas, dos astros, e nem por isso ele melhorou. Por quê? Porque a grande necessidade do homem é Deus. A grande necessidade do homem é Jesus Cristo. A grande necessidade de nós, homens, é a palavra eterna do Senhor. E é claro que essas demais coisas nos acrescentam, nos enriquecem, mas nós devemos ter a fé em Deus e não deixarmos de crescer nas demais coisas. Hoje eu quero falar sobre a fé. A fé que Hebreus aqui diz, ela tem uma característica, ela nasce em pessoas que têm certeza e que têm convicção. Certeza e convicção. É interessante que, ao mesmo tempo, nós olhamos para a incredulidade e achamos que a incredulidade não tem problema. Não tem problema ser incrédulo. Que a incredulidade faz parte da vida. Olha, hoje eu quero destacar isso nessa minha mensagem. A incredulidade, irmãos, ela tem um grande problema. Muitas vezes na nossa vida a gente vacila e naufraga por causa da incredulidade. Da incredulidade. E eu quero te perguntar, como vai a sua fé? Você tem colhido frutos da sua fé? Você tem colhido bênçãos da sua fé? Nós temos realizado grandes conquistas e feitos em nome de Deus e colhido frutos disso, ou muitas vezes a gente vive marcando passos. E quando tudo dá errado, a gente transfere a culpa. Queridos, presta atenção nessa máxima. Tudo o que fazemos em Deus, tudo o que fazemos em fé em Deus, é recompensado por Deus. Nada nem ninguém pode roubar as recompensas que nascem num coração repletos de fé em Deus. Porque é Deus quem arbitra por nós, é Deus quem nos julga, é Deus quem nos pune e é Deus quem nos abençoa. Nem o diabo pode roubar as suas bênçãos, te fazer naufragar. Agora, eu e você, quando damos lugar à incredulidade, aí sim. Eu e você, quando não temos aquilo que é a essência da fé. Porque hoje aqui nessa minha mensagem eu não quero falar do dom salvador da fé, não. O dom salvador da fé, Deus dá como um presente para todos. Eu quero falar da fé. Essa fé que nos envolve no nosso dia a dia, essa fé que é pragmática, essa fé que temos que exercitar. Não estou falando da fé salvadora, eu estou falando da fé condicional, daquela fé que depende de uma condição nossa, que depende de uma postura nossa. Porque da fé salvadora, irmãos, alguém que se rendeu a Cristo, mesmo que viva uma vida cristã miserável, se ele se entregou a Cristo, ele vai ter uma vida espiritual miserável, não vai colher frutos da sua vida espiritual. Mas no último dia, ele vai para o céu. Por quê? Porque é a fé salvadora. Vocês acham que Deus, no coração dele, tem o desejo de mandar alguém para o inferno? Não, amados. A Bíblia vai dizer que o inferno, ele foi criado originalmente para Satanás e para os demônios. O ser humano vai para lá por um ato de incredulidade. Vai para lá por um ato de rebeldia. Vai para lá por um ato de soberba e dizer, eu cuido da minha vida como eu bem entender. Então Deus deixou-nos condições, e por isso que a Bíblia, esse livro, em Hebreus 11, vai relatar muitos exemplos. E eu gostaria hoje simplesmente de fortalecer a você sobre essas premissas. Por quê? Porque nenhuma atitude nossa que fazemos diante de Deus, com o coração em Deus, repleto de fé, é jogado fora de Deus, por nós. Ele não joga fora.
Se você tem uma fé em Deus inabalável, pode acontecer o que for com você, na sua vida, na sua família, você vai colher frutos dessa fé enquanto você viver. Por quê? Porque Deus contempla. O próprio livro de Hebreus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Em outras palavras, a tua recompensa e o teu galardão vai vir de Deus. Pode se levantar os demônios, pode se levantar as trevas, pode se levantar lutas, batalhas, mas o que Deus tem para você, e se você crer e não duvidar até o final, você vai desfrutar, porque é promessa do Senhor. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia diz, Ele te recompensa. Pastor, Ele vai me recompensar quando? Ele vai te recompensar sempre. Pastor, e das conspirações e das maldades? Fique tranquilo, descanse. Deus é o nosso escudo e broquel, é o nosso escudo e fortaleza. Nada acontece na nossa vida que Ele não tenha um propósito. Até o mal, quando bate na nossa vida, há um propósito, há uma lição, há uma pedagogia. Porque se cremos em Deus e que Deus está no controle, aleluia, tudo vai ir bem em nome do Senhor. Amém, queridos? O povo hebreu estava desfalecendo. O povo hebreu estava passando o tempo e eles estavam se tornando religiosos, apenas de carteirinha. Ó, querido, que nessa noite o Senhor possa restaurar a sua fé. Que nessa noite o Senhor possa derramar essa centelha, sim, de amor, sim, mas de fé e de esperança. Qual é a diferença da fé e da esperança? Paulo, ao falar ali em 1 Coríntios 13, estava dizendo, olha, o amor ele é eterno, mas a fé e a esperança é para essa vida. Qual é a pequena diferença? A fé nós precisamos dela para agora, para hoje. E a esperança é a fé do amanhã. É que tudo vai dar certo amanhã. Qual é a diferença da ansiedade e da esperança? É que a ansiedade, a gente já começa a se preocupar antes da hora. E na esperança? A esperança é a fé de amanhã, que vai dar tudo certo, que Deus vai intervir, que Deus vai suprir, que Deus vai curar, que Deus vai restaurar, que Deus vai visitar, que Deus vai trabalhar, que Deus vai repreender, que Deus vai construir algo lindo na minha vida e aonde estivermos precisando. Então, a fé é aquela experiência que a gente precisa para cada dia, para hoje. E a esperança é saber que amanhã Deus vai continuar nos sustentando nos caminhos dEle e nos guardando, porque eu estou olhando para Ele, e assim como Ele cuidou de mim hoje, Ele vai cuidar de mim amanhã, e vai cuidar da minha casa e da minha posteridade, porque Ele é o Deus que nos cura. Qual é a área da sua vida que você precisa ser tocado por Deus? O que você precisa que Deus realize na sua vida? Quais são as portas que você precisa que Deus abra? Ou quem sabe algumas portas que Deus precisa fechar, porque não são portas boas. Então nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor dilate a fé nos corações dos irmãos e das irmãs. Ampliando essa fé, ampliando. Porque a fé tem a ver com certeza, tem a ver com a convicção. E a incredulidade, pastor? E a incredulidade tem a ver com uma incerteza. Opa, quero trabalhar um pouco no antônimo, quero trabalhar um pouco no negativo para a gente ampliar esse horizonte. Porque assim como a fé é a certeza de coisas que eu espero. Por exemplo, irmãos, eu falo com vocês e toda aula que eu dou, toda mensagem que eu faço, todo evangelismo que eu faço, cada oração que eu faço crendo que Deus vai intervir. Porque Ele me separou para essa obra, não fui eu que escolhi. E eu me entrego dizendo, Senhor, trabalha aqui, trabalha. Ou seja, eu tenho certeza que coisas vão acontecer. Porque eu espero que aconteça. Porque eu creio que Ele pode estar trabalhando, não só pela minha vida, mas pela vida de quem Ele desejar. Porque a palavra dEle é poderosa.
Então é certeza e convicção do quê? Convicção de fatos que não se veem. A pós-modernidade, uma coisa muito legal da pós-modernidade, são coisas que não se veem. Por exemplo, a eletricidade, as ondas sonoras, ondas elétricas, e aí vai. Tantas coisas que existem que a gente não vê, que a gente sabe que é real. Então, na pós-modernidade, a gente pode falar bem e agradavelmente de muita coisa que existe, que a gente sabe que existe, que a gente não vê. E a gente não precisa de ver para que a gente possa acreditar. Então, a fé é essa certeza e essa convicção do que eu não vejo. Eu não estou vendo Deus aqui, mas eu sei que Ele está aqui. Eu não estou vendo Deus segurando a Bíblia quando eu leio, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus escreveu essa Bíblia. Quando eu dobro os meus joelhos, eu sei que se eu abrir os olhos, eu não irei, talvez, provavelmente, ver Deus sentado no trono. Mas eu sei, porque eu tenho convicção e certeza, que a minha oração vai subir no trono da graça, e depois que passar no trono da graça, vai descer como uma rajada de bênção. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus é real. Isso é fé. E a incredulidade nasce aonde? Ela nasce na incerteza. Ela nasce na ausência da convicção. Em outras palavras, ela nasce também na dúvida. Ó, querido, cuidado com a incredulidade. Toda vez que você ler um texto da Bíblia em que você duvidar, ore a Deus. Pastor, o senhor acredita assim, simplesmente sempre foi assim, acreditou em tudo que está na Bíblia? Claro que não, filhos, claro que não. Claro que não, até hoje tem coisas que eu tenho dúvida. Sim, claro, tem mistérios. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas de Deus, Deus deixou para nós, para os nossos filhos e para a posteridade. Mas as coisas que são ocultas, essas pertencem ao Senhor. Então, aquelas que são ocultas, eu tenho dúvida. Algumas profecias sobre os sinais dos tempos, eu tenho dúvida. Mas eu acredito que vão acontecer. Quando eu digo eu tenho dúvida, é, por exemplo, como vai ser essa questão do falso profeta, da besta, do anticristo? Eu não sei. E se você me pedisse, pastor, você tem uma resposta precisa? Eu não tenho, mas eu tenho certeza de uma coisa: um dia o anticristo vai vir sobre essa terra e 7 anos de tribulação e grande tribulação começarão sobre a terra. Disso eu tenho certeza. Quando vai acontecer? Eu não sei. O senhor vai estar vivo? Eu não sei. O que Deus tem para a sua vida de hoje, para o resto do futuro? Não sei, não sei. E o Brasil? Não sei, tanta coisa eu não sei. Isso me incomoda nem um pouco. Por quê? Porque quem disse que a gente tem que saber tudo? Seus olhos estão piscando e você não deu ordem para eles piscarem agora, é automático. Você está respirando, seu coração está trabalhando e você não deu ordem. Você sabe quantas vezes seu coração já bateu hoje? Nem sabe, está vivinho aí, feliz, sorridente. E você não precisa saber de muita coisa. Agora, aquilo que você precisa saber, isso sim. Então, irmão, não permita com que dúvidas nasçam no seu coração. Toda vez que você tiver alguma dúvida, coloque aquela dúvida diante de Deus. Por exemplo, essa que eu acabei de dizer sobre a Bíblia Sagrada. Ó, queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, olha, ouçam o que eu estou dizendo. Igreja de Jesus, ela é a palavra de Deus, ela é o alimento de Deus, ela é a resposta de Deus. Todos aqueles que de todo o coração praticaram as Escrituras Sagradas, viveram as Escrituras Sagradas, oraram sobre ela, acreditaram nela, colhem bênçãos dela. Isso é fé, é fé. E Deus deseja que a gente colha isso. Deus deseja que a gente desfrute disso. Deus deseja cumprir, porque foi assim que Ele quis se revelar para nós. Presta bastante atenção à incredulidade.
ou a incerteza, ou a ausência da convicção, e principalmente a dúvida, tem uma origem. Quem? Satanás. Satanás. Lá em Judas, abra sua Bíblia comigo em Judas, o penúltimo livro da Bíblia. Tem o livro de Apocalipse, e o último livro é o livro de Judas. É um capítulo só essa epístola. Aqui diz, no versículo 5 ao 7, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não, bem alto, os que não creram. Opa, a incredulidade me faz ser destruído. Sim, filho. A incredulidade pode destruir o seu casamento. A incredulidade pode destruir os seus negócios. A incredulidade pode destruir o seu ministério. A incredulidade pode destruir a sua família. A incredulidade pode, porque está aqui, ó. Deus tira com uma mão poderosa o povo de Israel do Egito, manda 10 pragas, levanta Moisés depois de velho, 80 anos de idade. Moisés escreve um salmo que depois dos 70 é canseiro e enfado. A obra dele começa 10 anos depois, um velhinho. Deus pega um velhinho para mostrar, ó, eu faço como eu quero, do jeito que eu faço. E aí começa uma obra de libertação. E por que muitos, se não toda a geração de 20 anos para cima, morreram no deserto? Incredulidade. O próprio Moisés teve uma atitude de ausência de fé. Deus deu uma ordem para ele, ele agiu de outra forma. Deus disse, por isso você não vai entrar em Canaã. Moisés está no céu, é óbvio que está no céu. Mas essa bênção ele não teve, de pisar em Canaã. Sabe aquele negócio de pisar na terra? De falar, essa terra é a terra da minha conquista. Por quê? Porque ele agiu de uma forma sem exercitar a fé. O grande homem de Deus que teve fé de interceder pelo povo, de pedir, Deus, risca o meu nome se o Senhor não incluir esse povo. Mas ele teve uma atitude indecorosa de não crer. Deus deu uma ordem para ele. E ele agiu de uma forma desrespeitosa a Deus com a ordem. Deus fez o milagre e depois Deus já o repreende. E depois Deus o sentencia. Moisés, porque você agiu erradamente, você não vai entrar em Canaã. Você vai olhá-la de longe, do alto do monte, eu vou te tomar, mas você não vai ver. Ô, irmão, que coisa pior do que você olhar o prato de comida e não poder comer? A festa de casamento e diarreia, vômito crônico. Mas, meu pastor, no dia... filho, não come nada, porque o que entra... Mas carne, churrasco, bolo, pudim, quindim... não vai comer, porque não vai entrar, porque mesmo que entrar vai sair, porque Deus disse quando Deus diz, irmãos. E o que fez isso com Moisés? Foi um ato de incredulidade, de desobediência. A Bíblia diz isso. Olha que interessante. Aqui eles não creram e foram destruídos no Egito. Continua. E aos anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, eles têm guardado sobre as trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Olha só, o texto de Judas está dizendo também que os anjos que não creram mais em Deus, daquela forma, porque antes eles criam e serviam, agora eles creem, mas não obedecem. Por isso que Tiago vai dizer que os demônios, tu crê em Deus? Nenhuma novidade, os demônios creem que Ele existe e até se estremecem diante de Deus. Ou seja, crer não diz muita coisa, mas tem que crer e obedecer. E agora aqui, olha só, a nação de Israel, anjos e Sodoma e Gomorra, cidades. E como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Até cidades incrédulas
cidades. E Sodoma e Gomorra, Deus fez questão de intervir, enviar anjos. Deus enviou servos, Deus enviou pessoas, Deus enviou anjos, e o povo não queria saber. Por quê? Porque era um coração incrédulo. Olha o que a incredulidade faz. A incredulidade gera na pessoa incerteza, ausência de convicções, ausência de certezas e dúvidas, muitas dúvidas, principalmente com relação à nossa alma, à eternidade, a Deus e à Bíblia. Nessa noite, irmão, em nome de Jesus, exercite a sua mente no ato de crer. Toda vez que vir um sopro das trevas sobre o seu ouvido, declare a Bíblia Sagrada, confesse a Bíblia Sagrada, anuncie a Bíblia e expulse toda obra maligna de incredulidade. Mas, ao mesmo tempo, se permita questionar racionalmente, de forma inteligente, em pontos que você, por exemplo, tem dúvida. Qual o problema? De com honestidade chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu tenho algumas dúvidas. Nenhum problema, filho. Deus vai te esclarecer em todas as dúvidas, porque Ele ama aquele que de fato se aproxima dEle com humildade. O Senhor diz, lá em Tiago: sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, se renda a Ele. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, amado, continue, exercite a sua fé. Mas que fé é essa, pastor? Uma coisa que eu noto no povo de Deus, irmãos, é muita, mas muita declaração de fé estúpida. E como isso me choca. E como isso me deixa, abre aspas, escandalizado, fecha aspas. Porque eu falo, não é possível, não é possível. Que pessoas que cresceram dentro da igreja, ou pessoas que já leram a Bíblia, fazem declarações de fé estúpida e querem que Deus assine um cheque em branco, achando que isso é fé. Não, irmão, o nome disso é estupidez. Por exemplo, irmãos, se você não for aplicado nos estudos, você não vai passar de ano. É simples assim, filho. Isso é simples. Se você não for um trabalhador disciplinado, você não vai prosperar. Isso é simples, não é uma regra da vida. Mas não, tem gente que não estuda e chega lá, pega na hora da prova e fala: Senhor, e ainda faz aquela oração fervorosa, né, que embarga a voz. Senhor, aqui está o teu servo que fez jejum. Irmão, jejum é para se consagrar, para se santificar. Neurônios é para ser queimado com as pestanas. Está entendendo? Está entendendo? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e começa a pegar livros e estudar. Começa, porque tem pessoas, quando eu falo declarar fé estúpida, é porque come errado a vida toda, e chega diante do médico do exame do hemograma e fala: em nome de Jesus, hemograma, dê um colesterol baixo, dê um triglicerídeos menor aqui, porque come errado. Irmão, não vai dar alto e vai dar, isso não decai, isso é estupidez, irmãos. Nós somos inteligentes. Se eu comer errado, eu tenho que saber que eu vou perecer por isso, porque faz parte da vida. Irmãos, aí a gente pega essa estupidez e vai falar de Jesus para uma pessoa que é um ateu. Aí ele cospe na gente, fala: eu ser crente? Não, o que você está falando é muito lindo, mas a tua fé não condiz com o que você diz. Porque você declara uma fé linda, num Salvador extraordinário, mas tem um casamento horroroso. Estou dizendo que você não pode ter problema, eu estou dizendo muitas vezes como você resolve os conflitos do lar, como você resolve os problemas da família, com as normas de Deus ou com a hostilidade e a bruteza de uma anta. Então é muito interessante, porque muitas vezes a gente declara uma coisa e na hora de resolve de outra. Eu não estou dizendo que você, pai, não tem autoridade, não é isso, não. Eu acho que o pai tem hora que tem que falar mesmo, e tem hora que tem que se posicionar. A mulher também tem que se posicionar, os filhos também têm que se posicionar. Aliás, todo mundo tem que se posicionar, mas cada um dentro do seu papel. Mas muitas vezes, quando eu disse que é uma anta, por quê? Porque faz dívida
como um ignorante e depois fala: Senhor, eu vou dizimar do meu cheque, do meu negativo, e o Senhor vai me prosperar. Irmão, isso é tolice, isso é burrice, isso é estupidez, em nome de Deus. E é por causa disso que tem um monte de crente aí fazendo loucuras em nome da igreja, em nome da fé. Irmãos, eu abri aqui, isso eu sei que está sendo gravado, é público, mas é vergonhoso ver o nome de pastores e igrejas que são protestadas, é vergonhoso. Irmão, deveria ser o oposto. Onde entrar um pastor, as portas se abrir, as pessoas darem crédito. Como que você é? Uma pessoa que tem crédito no mercado ou você é mal visto no mercado? Oh, irmãos, que fé é essa? Uma fé que não condiz. Como que a gente vai ganhar uma pessoa dando um mau testemunho desse? Nunca! Uma pessoa inteligente, e eu já ensinei isso para vocês, é por isso que os espíritas desossam crentes hipócritas, porque eles, como espíritas, eles têm uma premissa, eles só são convencidos por um exemplo melhor que o deles. E só um crente cheio do Espírito Santo, com bom testemunho, pode pregar com autoridade um espírita. Um meia-boquinha não prega. Por quê? Porque são um exemplo melhor do que o deles. Interessante isso, irmãos. Irmãos, a gente precisa se reposicionar, isso é fé. E Tiago está dizendo aqui, agora lá, Tiago 2,14, olha só o que Tiago diz. Depois de Hebreus, Tiago, olha só que interessante. Tiago 2,14 vai falar uma coisa muito interessante sobre fé. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe dizer: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém? A verdadeira fé tem feitos, tem fatos, tem obras. Eu quero que hoje você repense sobre isso. A sua certeza, a sua convicção é uma convicção em feitos, é uma convicção em fatos, é uma convicção em obras, ou é uma convicção baseada apenas em palavras tolas e fúteis, que não se pode escrever, porque no dia que se escrever as suas palavras, te compromete, ou no dia que te filmar ou te gravar, te compromete. Olha que interessante. Alguém já disse a seguinte frase: palavras mentem, mas atos, atitudes falam. Lindo isso, irmão. Oh, irmãos, como vai a sua fé? Eu estou falando de fé porque eu tenho certeza que você quer que Deus faça muitas coisas na sua vida, amém? Mas exercite essa fé completa, essa fé inteira, essa fé que tem feitos, que tem fatos, essa fé que tem obras. Não haja com uma mente natural. Deixa eu dar alguns cuidados aqui, que a gente tem que exercitar para que a gente não caia na incredulidade. Não viva como uma mente natural apenas, como ensina Paulo lá em 1 Coríntios. Que a mente natural só vê as coisas dessa vida. Peça para Deus te dar a mente de Cristo. Uma mente que crê no impossível. Aquele que apenas exercita a fé a cada dia. Que espera o milagre acontecer. Que ora pedindo e fala: eu vou descansar, porque eu confio no Senhor. Deus vai intervir nessa causa. Ele vai pôr a sua mão, a porta vai se abrir, porque eu vou fazer o que Ele me pediu para fazer, e eu tenho certeza que Ele vai agir. Não permita com que a mente natural seja o instrumento que te conduza. Um outro cuidado com as opiniões dos homens. Tudo aquilo que vai contra os pensamentos de Deus. Quantos são aqueles que chegam para nós e começam a especular coisas humanas apenas? Ó, irmãos, não se permita. Você fez uma escolha de seguir a Deus? Continue nela. Você fez uma escolha de amar a Deus? Se fortaleça nela.
Você fez uma escolha de seguir a vontade de Deus? Descanse no Senhor. A promessa dele vai se cumprir na nossa vida. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as batalhas, não olhe para o teu Deus e espere Ele trabalhar. As coisas do homem e dos homens podem ser até coerentes, mas quando o Espírito Santo de Deus ou a palavra de Deus te ratificar em algo, faça, cumpra e descansa que Deus vai cuidar da tua vida. Um outro cuidado cuidado com os pássaros ladrões. Sim, pássaros ladrões. Jesus disse que tem pássaros que são ladrões, que a semente caiu no caminho e vieram algumas aves e roubaram aquela semente. E aí Jesus explica, dizendo que são demônios, que no momento em que nós somos ministrados por Deus, em que recebemos uma informação de Deus, vem demônios e arrancam. Mas como arrancam, pastor? Arrancam colocando outras coisas, quem sabe a dúvida, quem sabe o questionamento, quem sabe a incerteza e quem sabe a incredulidade. Arrancam aquilo. Então não se permita. E também outro cuidado, os ladrões da comunhão. Todos aqueles que muitas vezes roubam a nossa comunhão com Deus e comunhão com a obra de Deus. Coisas que roubam a nossa esperança, roubam a nossa alegria, roubam a nossa unção, roubam ou querem o nosso mal. Cuidado. Fique descansando, sabendo que a tua luta e o teu inimigo não é o irmão, é o diabo. Irmãos, como tem irmãos e irmãs que são tolos, e aqui repito mais alto, tolos, achando que o outro é o inimigo. Irmão, o inimigo das nossas almas chama-se Satanás e demônios. Amém? Se um irmão vive na carne e ele é um instrumento do diabo, óbvio, ele está sendo uma ferramenta do inimigo, como muitos são. Mas ore pedindo para que Deus abra os seus sentidos. Cuidado para que o seu coração não fique amargurado, achando que o problema é o irmão, é a irmã, é o parente, é o amigo, é o outro. Irmão, a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades nos ares. Eles são os nossos inimigos. Se o irmão ou a irmã emprestar a boca para o diabo, descanse, irmão. Sabe por quê? Quem empresta a boca para o diabo, por exemplo, isso acontece, vai colher o fruto do que ele se decidiu fazer. Simples assim. Você não precisa se amargurar. Basta você entregar a Deus e com fé e esperança falar: Senhor, essa causa está nas tuas mãos e eu sei que no teu tempo o Senhor vai me responder. E para eu concluir, eu gostaria de citar um episódio que está lá no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 7. 2 Reis 7, uma história linda. Aqui vai contar a história de um capitão, o capitão do rei. O profeta Eliseu estava vivendo dias horrorosos com o povo de Israel. O povo de Israel estava passando uma fome, mas uma fome em Samaria imensa, imensa, aonde o esterco de pomba e muitas vezes a cabeça de uma jumenta eram negociados por um valor muito grande para se comer. Porque em épocas de fome, em épocas de guerra, um pão é um filé mignon. 1 quilo de arroz pode ser aquilo que vai dar vida para a sua família durante um mês, quem sabe, ou uma semana, dependendo da quantidade de pessoas. 5 litros de água pode ser a razão da vida da sua família ou da morte da sua família. E foi um palco parecido como esse, que Israel estava passando em Samaria. Então o rei ficou muito furioso, achando que a culpa de tudo aquilo era do profeta Eliseu. Já que ele era um homem de Deus,
O profeta Eliseu tinha que solucionar o problema. É interessante que algumas pessoas olham para a gente, pastor, o senhor tem que orar. O senhor tem que orar. O senhor tem que resolver isso. Como se a gente fosse Deus, entendeu? Irmão, sou servo dele, instrumento dele, não tenho dúvida que Deus me ouve e ouve as minhas orações, mas lembre-se, servo, filho, Deus chama-se um só, que nos é revelado pela Bíblia, o nome dele é Pai, Filho e Espírito Santo, amém? É Ele que faz milagres. Essa situação de se colocar como provedor do povo, tem mais a ver na Bíblia com o falso profeta, do que com o verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta muitas vezes diz o que o povo não quer ouvir. O falso profeta diz tudo o que o povo quer ouvir. E aqui Eliseu recebeu uma carga negativa do que? Do rei, porque era como se a culpa fosse dele. E o rei estava revoltado, e essa história está em 2 Reis, do capítulo 6, do 31 e o capítulo 7 todinho. E aí então vem diante desse caos e dessa fome caótica, porque o episódio é bem dramático. O povo na cidade estava praticando inclusive o canibalismo, para vocês terem uma ideia, algo horroroso, de tamanha fome. E aí veio o profeta Eliseu e disse que Deus iria fazer com que tivesse muita comida naquele lugar. O profeta Eliseu veio e então trouxe uma palavra da parte do Senhor, dizendo, olha, vai acontecer grandes coisas aqui, e vocês vão comer bastante. E no capítulo 7, no versículo 1, diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ou seja, vai sobrar comida. E o preço vai cair bastante porque vai sobrar comida, vai ter... Amanhã, imagina, irmãos, está todo mundo magrinho, magrinho, magrinho. Uma dieta nervosa, né? Os irmãos mais fortinhos já viram, que nem naqueles desenhos de criança, sabe? Aqueles desenhos, né? Os irmãos assim mais servidos, olha assim, nossa, esse braço desse irmão é grande, né? Aqueles desenhos animados que começa a ver figura de comida em qualquer coisa, aquelas coisas meio estranhas. De repente vem o profeta, diante da indignação do rei, e diz, amanhã vai sobrar comida. Aquele preço da cabeça do jumento e aquele esterco de pomba, que é aquilo que vocês estão negociando caríssimo, porque não tem o que comer, então fique sabendo que vai ter o que comer. Mais ou menos por volta disso. Mas há um episódio aqui, eu quero fixar, a mensagem de hoje, se de tudo que eu falei, vocês fixarem é da importância da fé, e da importância de não sermos incrédulos. Com esse episódio eu quero que vocês lembrem-se disso. Porque, irmão, todo ato de incredulidade gera insubmissão, gera rebeldia contra Deus. E o fruto da incredulidade é a derrota. É a derrota nessa vida e pode ser até no porvir. Por quê? Porque estamos negando as verdades de Deus. E olha o que aconteceu aqui no versículo 2. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Capitão, mente lógica, mente bélica, estratégico, engenheiro, quem sabe matemático, porque um capitão ele pende mais para essa área lógica mesmo, porque não tem comida, como vai sobrar comida? Mesmo que Deus abrisse portas aqui em Samaria, poderia acontecer isso? Não se permita olhar a vida pelos olhos humanos, pela mente natural, pelas coisas dos homens. Não se permita com que os pássaros ladrões, ou os demônios, ou os ladrões de comunhão, roubem a sua fé. Deus é mais na nossa vida.
Se Deus disse alguma coisa, Ele há de cumprir em nome de Jesus. Se Deus disse que iria cuidar de você, Ele há de cumprir. Se Deus disse que Ele ia prosperar a sua vida, Ele há de cumprir. Se Deus disse que você seria uma bênção, Ele há de cumprir. Só se ponha na brecha e deixe Deus te usar, porque a obra é dEle para a glória dEle. Creia, simplesmente creia, faça a obra, dê glória a Deus, não se preocupe com as circunstâncias, porque Ele vai cuidar de você, e no tempo dEle, Ele vai abrir as portas e janelas e vai fazer maravilhas. E aqui então, Ele diz isso para o homem de Deus, e o que o homem de Deus disse? Disse o profeta: eis que tu verás com os olhos, porém nada disso comerás. Você vai ver com os olhos, vai lamber com a testa, mas não vai comer nada. Por quê? Porque foi incrédulo. O incrédulo vê com os olhos, lambe com a testa e não desfruta de nada. Porque é incrédulo. A bênção vem para o outro, a bênção vem no novo convertido, a bênção vem até no filho, na mulher, no marido, mas não vem no incrédulo. Por quê? Porque é incrédulo. Você vê, mas não desfruta. Por quê? Porque é incrédulo. E aí a história continua, irmãos. Olha só. Quero ler agora. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Olha que interessante, eu vou dar continuação na leitura na NVI, que o texto fica um pouco mais agradável. Só um segundo. Rapidinho. Versículo 4. Os leprosos falaram: a gente está aqui, somos leprosos, em Samaria, vão morrer? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos amorreus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Somos leprosos, não tem o que comer na cidade, você acha que eles vão dar o pouco que tem para eles? Ou nada. Morto e meio, vamos lá no acampamento do inimigo que está sitiando a cidade. Se lá eles nos aceitarem, pelo menos a gente tem uma janta. Se não aceitar, morto e meio, o que a gente tem a perder? E aí eles foram, olha que interessante. Mas o que Deus disse usando o profeta: amanhã, mais ou menos amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha quanto 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E aqui continua no texto. 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos amorreus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os amorreus ouvirem um ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Aleluia! Os amorreus que estavam ali acampados ouviram ruído de carruagem. E logo eles pensaram: o rei de Israel contratou, fez uma aliança com os hititas, com os egípcios, e eles estão vindo. Agora eu digo, o rei de Israel tinha dinheiro para isso? Não tinha. Estava quebrado, estava falido. Mas havia um profeta de Deus naquele lugar para chamar à existência as coisas que não são. Aleluia! Havia um homem de Deus que declarava com fé: creia no Senhor, que Deus vai abrir portas. Creia no Senhor, que Deus vai fazer milagre. Creia no Senhor, que Deus vai fazer coisas extraordinárias. E os leprosos foram lá. Ao chegarem lá, o que aconteceu? Olha que interessante. Eles viram tudo. Olha lá, versículo 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas.
comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Eles entram numa tenda, come, faz festa, pega a roupa, esconde, entra noutra tenda. E aí eles falam: puxa vida, tudo isso só para nós. Ó, irmão, a bênção que vai repousar na tua vida, você vai poder compartilhar com muitos em nome de Jesus, amém? Porque um homem de Deus, quando vem a bênção sobre ele, sobra tanto que ele compartilha. Ele compartilha em Deus, ele compartilha, porque é assim que Deus faz, aleluia. Homens medíocres não, homens medíocres querem só para si. É o meu quindim, é o meu quintal, é as minhas coisas, e nada é para você, porque para você é só o castigo de Deus, porque eu que mereço tudo. E quem é que mandou aquele exército e que carruagens eram aquelas? São as carruagens do Senhor que trabalham em nosso favor quando cremos no poder de Deus. Querido, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas Deus tem um exército celestial disponível para aquele que crê nele, para aquele que realmente deposita sua fé nele. Creia nisso. Versículo 10, então foram chamar as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento Amareu, e não vimos nem ouvimos ninguém, havia apenas cavalos, jumentos armados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. E o rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os amarreus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. O rei pensou: isso dá uma emboscada, isso é emboscada. Eles se esconderam, na hora que a gente for lá, porque a gente está com fome, a gente vai morrer. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. Olha, irmãos, uma cidade com 5 cavalos. Olha a cavalaria montada. Cavalaria com 5 cavalos. Dá para uma guerra. E devia ser uns pangaré, tudo cheio de fome, porque não tinha comida. Se uma cabeça de jumento já virava filé mignon, imagina, eram uns pangaré. Pega aí, continuando, o destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, toda essa multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Em outras palavras, esse conselheiro disse: vamos mandar esses 5 pagaré com alguns espias e deixa eles ir, vamos tentar descobrir. Porque o que vai acontecer com esses 5 soldados, com esses 5 cavalos, é o que vai acontecer com o resto da nação. Assim, versículo 14, que prepararam 2 carros de guerra com os seus cavalos, e o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas, e os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Aleluia! Quando o povo tomou conhecimento desses espias, o povo foi lá no acampamento e pegou as coisas e comeram, e aí houve prosperidade. Olha agora aqui, versículo 17, presta bastante atenção aqui. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Sabe aquele homem que falou para o profeta? Se Deus abrisse as portas e as janelas do céu, amanhã poderia fazer isso? Com coisa que Deus não pode fazer com que um monte de defunto levante, com que um monte de coisas aconteçam, como se Deus não pudesse fazer isso. Olha só, irmão, olha a mente humana, olha a dúvida, olha a incredulidade. Olha a incerteza, olha o que Deus estava provando aqui para esse homem e para todos aqueles que crescem.
Porque agora o rei disse para esse capitão: olha, cuide de tudo, fique à porta. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia dito quando o rei foi à sua casa. Tu verás, mas não desfrutarás. Todo ato de incredulidade é assim. Se Deus disse, aceite, irmãos. Se Deus disse, creia, irmão, porque a vitória vai vir em nome de Jesus. Mas o ato de incredulidade é assim. A gente até vê, mas não desfruta, porque muitas vezes não dá tempo. Porque passou porque fomos incrédulos e não fomos crédulos. E continuando o texto. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: assim que o Senhor abrisse as portas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente o que aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Em outras palavras, aos crentes que têm fé e esperança, Deus abre portas e mais portas e realiza bênçãos e mais bênçãos. Aos incrédulos, que se permitem viver só como homens, não como filhos de Deus que creem, muitas vezes são pisoteados pela história, pisoteados pelos ímpios, e olham as bênçãos dos fiéis e não desfrutam de nada. O que você tem escolhido para a tua vida? E eu nessa noite queria orar com os irmãos e desafiá-los: creiam na palavra de Deus, e tudo o que Deus deixou, se aproprie. Se há uma área da tua vida que está meio emperrada, irmão, consagre-se a Deus, coloque-se à disposição de Deus, e Deus vai fazer maravilhas, porque Ele é especialista em fazer maravilhas. Amém? Vamos orar? Fiquemos em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.